Ela limpava salões de luxo onde nunca seria convidada, até derrubar taças de cristal na frente do homem mais rico do país e descobrir que às vezes os acidentes mudam vidas para sempre. O despertador tocou às 4 da manhã, como todos os dias. Luana abriu os olhos na escuridão do quarto pequeno que dividia com a mãe e sentiu o peso familiar no peito. Mais um dia começava antes mesmo do sol nascer. Mais uma jornada na invisibilidade de quem trabalha para que outros brilhem. Ela se levantou em silêncio, tomou um banho rápido e vestiu o uniforme que conhecia tão bem. No espelho rachado do banheiro, viu o reflexo de uma mulher de 39 anos que carregava o mundo nos ombros. Os olhos ainda revelavam sonhos que teimavam em não morrer, mesmo depois de tantos anos sendo empurrados para segundo plano. "Vai com Deus, minha filha", sussurrou a mãe da cama, a voz fraca, mas cheia de amor. "Volto logo, mãe. O remédio está na mesa." Luana beijou a testa dela e saiu para mais um dia no Hotel Grandeur, o estabelecimento mais luxuoso da cidade. Pegou 2 ônibus lotados, ouvindo conversas sobre vidas que pareciam existir em outro planeta. Pessoas falando de viagens, restaurantes caros, problemas que para ela soavam como privilégios. Chegou ao hotel quando o sol ainda era uma promessa no horizonte. A estrutura imponente sempre a impressionava. Pedras nobres, lustres de cristal reluzentes, jardins que custavam mais que sua casa inteira. Era um mundo onde ela entrava pela porta dos fundos e saía pela mesma porta, sem nunca fazer parte daquele universo. "Luana, chegou na hora certa!" gritou Dona Rosa, a supervisora de limpeza, uma mulher que transformara anos de frustração em rigidez cruel. "Hoje não é dia para relaxar. Temos o evento mais importante do ano." "Que evento, Dona Rosa?" "A festa de noivado do André Monteiro com Patrícia Almeida. Os donos de metade da cidade vão estar aqui. Um copo quebrado, uma mancha no lugar errado, e você está na rua, entendeu?" Luana engoliu seco. André Monteiro. Todo mundo conhecia esse nome. O empresário mais jovem e bem-sucedido do país, dono de uma fortuna que ela nem conseguia imaginar. E ela estaria ali, invisível como sempre, limpando ao redor de pessoas que viviam vidas que ela só via na televisão. "As taças de cristal chegaram da Europa ontem", continuou Dona Rosa. "Cada uma custa mais que seu salário de 3 meses. Nem respire perto delas." O dia voou em preparativos frenéticos. Luana lustrou cada centímetro do salão principal, ajudou a organizar flores que custavam mais que sua comida mensal e observou os preparativos de um evento que parecia saído de um conto de fadas. Um conto de fadas onde ela era, no máximo, uma figurante invisível. Quando o sol se pôs, o Hotel Grandeur se transformou. Carros importados chegavam um atrás do outro, despejando pessoas vestidas como realeza. Luana se posicionou nos cantos, pronta para atender qualquer necessidade sem ser notada, como fantasmas bem treinados. Foi quando ele chegou. André Monteiro entrou no salão e o ambiente mudou. Conversas pararam por segundos, todos os olhares se voltaram para ele. Luana o observou de longe, curiosa para ver de perto o homem que construíra um império antes dos 35 anos. Ele era diferente do que imaginava. Havia algo nos olhos dele, uma profundidade que contrastava com o sorriso social que distribuía para todos. Patrícia apareceu ao lado dele como uma princesa saída das revistas. Linda, elegante, perfeita para aquele mundo de cristal e mármore. Eles formavam o casal dourado que todos admiravam, a representação viva do sucesso absoluto. Luana voltou ao trabalho, organizando bandejas, recolhendo taças usadas, mantendo tudo impecável. Era boa nisso, ser invisível. Havia aprendido a se mover pelos espaços sem ser notada, a antecipar necessidades, a existir sem incomodar. O salão estava lotado, centenas de pessoas celebrando o amor dos milionários. A música tocava suave, conversas fluíam entre goles de champanhe que custava mais que muitas pessoas ganhavam em um mês. Luana circulava entre eles carregando bandejas pesadas, sempre atenta, sempre cuidadosa. Foi quando aconteceu. Ela estava voltando da cozinha com uma bandeja cheia das taças de cristal importadas, cada uma brilhando sob os lustres como joias preciosas.
O salão estava no auge da festa, pessoas rindo e conversando animadamente. Luana navegou entre os grupos com a prática de quem fazia aquilo há anos. Mas então alguém esbarrou nela. Um convidado se virou bruscamente, gesticulando com entusiasmo, e bateu direto no braço de Luana. A bandeja voou de suas mãos como se tivesse vida própria. O tempo pareceu parar enquanto ela assistia, em câmera lenta, 15 taças de cristal austríaco voando pelo ar. O barulho foi ensurdecedor. 15 pequenas explosões de cristal contra o pedras nobres. Cacos voaram em todas as direções, espalhando-se pelo chão como estrelas quebradas. Todo o salão silenciou. 300 pessoas pararam de falar ao mesmo tempo. Luana ficou paralisada por segundos que pareceram eternos. Então a realidade a atingiu como um soco no estômago. Caiu de joelhos no meio do salão, rodeada por cacos de cristal que representavam mais dinheiro do que ela veria na vida inteira. "Meu Deus!" alguém gritou. "Olha o estrago!" disse outro. Os sussurros começaram baixos e foram crescendo. Pessoas pegaram celulares, filmando a cena como se fosse um espetáculo. Luana estava ali, no centro de tudo, de joelhos no chão frio, com as mãos trêmulas enquanto tentava juntar os cacos impossíveis de recuperar. "Isso deve custar uma fortuna", comentou alguém. "Coitada, vai ter que pagar pelo resto da vida", riu outro. Luana sentiu o peso de todos aqueles olhares. 300 pessoas da elite olhando para ela como se fosse um animal ferido, algumas com pena, outras com desdém, muitas com a curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente. As lágrimas queimavam em seus olhos, mas ela as segurou. Não choraria ali. Não daria esse espetáculo para eles. Foi quando notou que alguém se aproximou. Sapatos caros pararam bem na frente dela. Luana levantou os olhos devagar e encontrou o olhar de André Monteiro. Ele estava ali, parado, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era pena, não era desprezo, era algo diferente, algo que fez o coração dela acelerar por razões que não entendia. André ficou ali, de pé, estudando-a, enquanto ela tentava juntar os cacos. Não disse nada, não fez nada, apenas observou com aqueles olhos profundos que pareciam ver além da superfície. O salão todo esperava, suspenso, para ver o que o anfitrião faria com a funcionária que acabara de destruir uma pequena fortuna em cristais. Luana continuou juntando os cacos, sentindo o olhar dele sobre ela como um peso físico. As mãos tremiam, mas ela não parava. Era isso que sabia fazer: limpar, consertar, desaparecer. Mesmo ali, no centro das atenções, ela tentava voltar à invisibilidade que conhecia tão bem. Os segundos passaram como horas. André continuou ali, imóvel, pensativo. O que passava pela cabeça dele? Por que não gritava? Não a expulsava? Não fazia o que todos esperavam que fizesse? "André, querido", a voz de Patrícia cortou o silêncio como uma lâmina. "Não vai fazer nada? Essa pessoa acabou de destruir nossos cristais." André se virou lentamente para a noiva, mas não antes de lançar um último olhar para Luana. Algo havia mudado naqueles poucos minutos. Ela sentiu isso sem entender o quê. "Dona Rosa!" Patrícia chamou a supervisora, que veio correndo como um cão obediente. "Retire essa funcionária imediatamente e pode ter certeza de que os prejuízos serão descontados do salário dela." Luana fechou os olhos. Era isso. Estava acabado. O emprego que precisava para sustentar a família, o dinheiro para os remédios da mãe, tudo destruído em segundos junto com aquelas taças malditas. "Luana, levante-se agora!" ordenou Dona Rosa, a voz tremendo de raiva e vergonha. Ela se levantou devagar, cacos de cristal ainda grudados na roupa. O salão todo a observava, celulares ainda filmando sua humilhação. Luana manteve a cabeça erguida mesmo com o mundo desabando ao redor dela. Foi quando André deu um passo à frente. "Esperem", ele disse, a voz calma, mas firme. Todos se viraram para ele. Patrícia franziu a testa, claramente irritada. Dona Rosa parou no meio do movimento. O salão todo prendeu a respiração. André olhou para Luana mais uma vez, e ela viu algo em seus olhos que a fez esquecer, por um instante, de onde estava e do que havia acontecido. Era reconhecimento. Como se ele visse nela algo que mais ninguém conseguia ver. Mas antes que ele pudesse falar,
Patrícia o interrompeu com um gesto possessivo, puxando-o para longe da cena. Querido, vamos deixar os funcionários cuidarem disso. Nossa festa está esperando. André hesitou, olhando uma última vez para Luana. Naquele olhar havia uma promessa silenciosa, algo que ela não conseguia nomear, mas que fez seu coração disparar. E então ele se afastou, levado pela corrente da festa que continuava ao redor da tragédia pessoal de uma mulher invisível que, por alguns minutos, havia sido o centro do universo pelos motivos mais errados possíveis. Luana foi levada para fora do salão, mas a sensação daqueles olhos sobre ela permaneceu. Algo havia mudado naquela noite. Ela não sabia o quê, mas sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. E estava certa. Luana foi levada para os fundos do hotel como uma criminosa. As lágrimas que havia guardado no salão agora escorriam livremente pelo rosto. Dona Rosa caminhava na frente dela com passos duros, murmurando palavras de irritação e vergonha. 15 taças! 15! Você tem ideia do que fez? Repetia sem parar. Anos trabalhando aqui, construindo reputação, e você destrói tudo em segundos. Luana não respondia. Não havia o que dizer. O estrago estava feito, e ela sabia que sua vida havia mudado para sempre naqueles poucos minutos. O emprego que precisava desesperadamente, o dinheiro para os remédios da mãe, tudo havia se despedaçado junto com aquelas taças malditas. Mas havia algo mais, algo que ela não conseguia tirar da cabeça. O jeito que André havia olhado para ela. Não foi pena, nem desprezo, nem raiva. Havia sido algo diferente. Algo que fez seu coração acelerar, mesmo no meio de toda aquela humilhação. "Espere aqui", ordenou Dona Rosa, empurrando-a para uma sala pequena nos fundos. "Vou resolver isso com a gerência." Luana se sentou numa cadeira velha e colocou o rosto nas mãos. Como explicaria para a mãe? Como pagaria os remédios? Como encontraria outro emprego depois de uma demissão por justa causa? A vida já era difícil, e agora parecia impossível. A porta se abriu e ela levantou a cabeça, esperando ver Dona Rosa voltando com a notícia da demissão. Mas não era ela, era André. Ele entrou na sala pequena e fechou a porta atrás de si. De repente, o espaço pareceu ainda menor. Luana se levantou rapidamente, sem saber o que fazer, onde colocar as mãos, como se comportar na presença do homem mais rico que já havia visto na vida. "Senhor Monteiro, eu..." Ela começou, a voz tremendo. "Não precisa falar", ele disse suavemente. "Eu sei que foi um acidente. Eu vou pagar pelas taças, eu prometo. Pode descontar do meu salário, pode. Sente-se, por favor." Luana obedeceu, confusa. Por que ele estava ali? Por que não estava lá fora, curtindo sua festa de noivado, recebendo os parabéns dos amigos ricos? André puxou outra cadeira e se sentou na frente dela, bem perto. Luana podia sentir o cheiro do perfume caro, ver os detalhes do terno impecável. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos dele. De perto, ela via que tinham uma profundidade que não combinava com a imagem de empresário frio que ela imaginava. "Como você se chama?" ele perguntou. "Luana." "Luana", ele repetiu, como se estivesse testando o nome. "Há quanto tempo trabalha aqui?" 3 anos. "E antes disso?" Ela hesitou. Por que ele queria saber? "Outros lugares, sempre limpeza." André acenou pensativo. "Me conte sobre você, de verdade." A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado sobre ela. Para o mundo, ela era apenas uma funcionária invisível que limpava, organizava e desaparecia. Mas havia algo no tom dele, na forma como a olhava, que a fez sentir que ele realmente queria saber. "Não há muito para contar", ela respondeu baixinho. "Tenho certeza de que há." Luana olhou para as mãos. "Moro com minha mãe. Ela está doente, precisa de remédios caros. Trabalho em 3 lugares para conseguir pagar tudo. E seu pai? Partiu quando eu tinha 12 anos." A dor antiga na voz era impossível de esconder. André ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou novamente, havia algo diferente no tom. "Você estudou?" A pergunta a fez levantar os olhos, surpresa. "Como sabe?" "Pelo jeito que fala. Pela postura. Você não é apenas uma faxineira, é?" Luana sentiu o peito apertar. Era a primeira vez em anos que alguém notava isso, que via além do uniforme de limpeza.
Fiz administração, ela admitiu. Terminei com muito sacrifício, trabalhando de dia e estudando de noite. Pensei que conseguiria um emprego melhor, mas ela deu de ombros. Sem experiência, sem indicação, sem família rica, as portas nunca se abriram. E desistiu? Não desisti. Apenas aceitei a realidade. André a estudou com aqueles olhos penetrantes. Qual era seu sonho? Antes da realidade, ninguém nunca havia perguntado isso. Luana sentiu uma emoção estranha subir pela garganta. Ter minha própria empresa, ajudar pessoas como eu a conseguirem oportunidades, provar que talento não tem classe social. Ainda é seu sonho? Sonhos são luxos que não posso pagar, ela respondeu, mas havia dor na voz. André ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. Luana se perguntava por que estava contando tudo aquilo para um estranho, mesmo que fosse o homem mais poderoso que conhecia. Talvez fosse porque ele parecia realmente interessado, ou porque sabia que nunca mais o veria depois daquela noite. Posso perguntar uma coisa? Ela disse, surpreendendo a si mesma. Claro. Por que está aqui? Sua festa, sua noiva. Todos devem estar esperando você. André passou a mão pelos cabelos, um gesto que o fez parecer mais humano, menos inalcançável. Porque vi algo lá fora que me fez repensar muita coisa. O quê? Uma mulher de joelhos no chão, juntando cacos de cristal, mas com mais dignidade que qualquer pessoa naquele salão. Luana sentiu o rosto esquentar. Senhor Monteiro, André. Me chame de André. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. Patrícia entrou como um furacão, os olhos cintilando de raiva. Ela parou ao ver André ali, sentado perto demais de Luana, conversando como se fossem velhos amigos. André, o que você está fazendo aqui? Ele se levantou calmamente. Conversando. Com ela? O desprezo na voz de Patrícia era cortante como uma faca. Nossa festa de noivado está acontecendo, seus convidados estão esperando, e você está aqui conversando com a faxineira que destruiu nossos cristais? Luana se encolheu na cadeira, sentindo-se pequena novamente. Patrícia era tudo o que ela não era. Linda, elegante, poderosa. Tinha o direito de estar ali, de reclamar, de tratar Luana como lixo. Patrícia, André começou. Não! Ela o interrompeu. Isso já passou de todos os limites. Virou-se para Luana com olhos cheios de veneno. Você acha que pode se aproveitar da bondade dele? Acha que vai conseguir alguma coisa fazendo-se de coitadinha? Eu não... Luana tentou falar. Cala a boca! Patrícia gritou. Você já causou estragos suficientes por uma noite. Dona Rosa! A supervisora apareceu na porta instantaneamente, como se estivesse esperando o chamado. Sim, senhora Patrícia. Esta funcionária está demitida. Agora. E quero que os prejuízos sejam descontados do que ela tem a receber. Sim, senhora. Luana sentiu o mundo desabar mais uma vez. Era isso. Estava acabado oficialmente. Levantou-se da cadeira com as pernas tremendo. Patrícia, você não pode... André tentou intervir. Posso sim, e vou. Ela se virou para ele com os olhos furiosos. A não ser que você tenha alguma razão especial para proteger essa... pessoa. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Luana olhou para André, esperando que ele dissesse alguma coisa, que a defendesse, que mostrasse que aquela conversa havia significado alguma coisa. Mas André apenas baixou os olhos. Vamos voltar para a festa, ele disse baixinho. Luana sentiu como se tivesse levado um tapa. Claro, ela havia sido ingênua demais para acreditar que um homem como André realmente se importava com alguém como ela. Havia sido apenas curiosidade momentânea, talvez pena. Dona Rosa, acompanhe-me, Patrícia ordenou, saindo da sala como uma rainha ofendida. André hesitou na porta, olhando para trás uma vez. Seus olhos encontraram os de Luana, e ela viu algo ali que não conseguiu interpretar. Arrependimento? Conflito? Ou apenas desconforto por ter sido pego numa situação constrangedora? Luana, ele começou. Pode ir, senhor Monteiro, ela disse, usando propositalmente o tratamento formal. Sua festa está esperando. Ele ficou ali por mais alguns segundos como se quisesse dizer algo. Mas então se virou e saiu, deixando-a sozinha na sala pequena com o cheiro do perfume caro e o gosto amargo da decepção.
Luana se sentou novamente, tentando processar tudo o que havia acontecido. Em uma noite, havia perdido o emprego, a dignidade, e por alguns minutos havia acreditado que alguém finalmente a via como uma pessoa real. Dona Rosa voltou com os papéis da demissão e uma expressão de nojo. Assine aqui. E pode ir pegando suas coisas. Não quero ver você aqui amanhã. Luana assinou os papéis com mãos trêmulas. Ao sair do hotel, pela última vez, pela porta dos fundos como sempre, ela ouviu a música da festa ainda tocando. A vida continuava para quem podia pagar por ela. Esperou o ônibus na madrugada fria, pensando em como contaria tudo para Gabriela, sua única amiga. Pensando em como encontraria outro emprego. Pensando em como aqueles poucos minutos de conversa com André haviam mexido com ela de uma forma que não conseguia explicar. Mas principalmente pensando em como havia sido idiota o suficiente para acreditar, mesmo que por instantes, que mundos tão diferentes quanto o dela e o dele poderiam se encontrar. O ônibus chegou vazio, como sua esperança. Luana subiu e se sentou na janela, vendo a cidade dormir enquanto ela enfrentava mais uma noite em claro, se perguntando como recomeçaria mais uma vez. Sem saber que, naquele momento, do outro lado da cidade, André Monteiro estava na varanda de seu apartamento luxuoso, olhando para as estrelas e se perguntando por que não conseguia tirar o rosto de uma faxineira da cabeça. Luana chegou em casa quando o sol já nascia, carregando nas costas não apenas o cansaço da noite, mas o peso de uma demissão que mudaria tudo. A mãe ainda dormia no quarto ao lado, e ela se sentou na mesa da cozinha pequena, olhando para o envelope com os papéis da rescisão. 3 anos de trabalho honesto e tudo acabara em uma noite. Mas o que mais doía não eram as taças quebradas ou a humilhação pública. Era a lembrança daqueles poucos minutos na sala dos fundos, quando André havia conversado com ela como se fosse uma pessoa real, não apenas uma funcionária invisível. Por que ele fez aquilo? Ela sussurrou para si mesma. Por que me deu esperança e depois... O celular vibrou. Era Gabriela. Luana. Vi as pessoas postando vídeos da festa do Hotel Grandeur. Tem uma mulher de uniforme no chão, mas não consigo ver o rosto. Me fala que não é você. Gabriela era sua única amiga verdadeira, a única pessoa que conhecia seus sonhos e suas lutas. Trabalhava como atendente numa loja pequena, mas tinha um coração gigante e sempre acreditara que Luana merecia mais da vida. Sou eu, Luana respondeu, a voz saindo mais quebrada que esperava. Meu Deus, o que aconteceu? Cadê você? Em casa. Fui demitida. Eu vou aí agora. Em meia hora, Gabriela estava na porta, carregando pães quentinhos e o sorriso de quem sempre tentava resolver os problemas dos outros. Era 2 anos mais nova que Luana, mas tinha aquela sabedoria de quem conhecia a vida pelas dificuldades. Conta tudo, ela disse sentando na cadeira ao lado. Luana relatou a noite inteira, as taças, a humilhação, a conversa com André, Patrícia, a demissão. Gabriela ouvia em silêncio, mas seus olhos iam se enchendo de lágrimas conforme a história avançava. Esse André conversou mesmo com você? Te perguntou sobre sua vida? Conversou. Por alguns minutos me senti vista, como se eu existisse de verdade. E depois? Depois a noiva apareceu e ele mostrou quem realmente é. Um covarde que não tem coragem de enfrentar a própria classe social. Gabriela balançou a cabeça. Lu, você sempre foi mais inteligente que essa cidade inteira. Lembra quando estudávamos juntas? Você tirava as melhores notas, tinha os projetos mais criativos, sonhava alto. Sonhar não paga conta, Gabi. Não, mas desistir também não. Gabriela pegou na mão da amiga. Sabe o que você vai fazer? Vai arrumar um emprego melhor e vai mostrar para essa gente toda que você vale mais que eles imaginam. Com vídeos viralizando na internet, quem vai me contratar agora? Alguém que enxergue além das aparências. Luana sorriu pela primeira vez desde a noite anterior. Gabriela sempre conseguia isso, encontrar luz no meio da escuridão. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Os vídeos da faxineira que quebrou as taças do milionário realmente viralizaram. Alguns comentários eram cruéis, outros demonstravam solidariedade. Luana preferia não ler nenhum dos 2 tipos. Ela saiu procurando emprego,
mas as portas pareciam se fechar antes mesmo de ela chegar perto. As pessoas a reconheciam pelos vídeos, sussurravam nas costas dela, a tratavam como uma celebridade das redes sociais pelo motivo errado. Foi numa dessas manhãs de procura que seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Luana? Aqui é Roberto, motorista do Sr. André Monteiro. Ela quase derrubou o telefone. Como conseguiu meu número? O Sr. André pediu para procurar. Ele gostaria de conversar com você. Conversar sobre o quê? Os prejuízos das taças? Pode dizer para ele que eu vou pagar, mesmo que demore anos. Não é sobre isso. Ele tem uma proposta de trabalho. Luana ficou em silêncio, tentando processar as palavras. Você pode vir à Corporação Estelar amanhã de manhã, às 9 horas? Não sei. Senhora Luana, posso falar uma coisa? Trabalho para o Sr. André há 10 anos. Nunca vi ele se interessar tanto em ajudar alguém. Acho que vale a pena ouvir. Ela desligou o telefone com o coração disparado. Por que André queria vê-la? Era pena? Culpa? Ou havia algo mais? Gabriela não teve dúvidas quando soube. Você vai, é claro. Gabi, pode ser humilhação maior ainda. Ou pode ser a oportunidade da sua vida. Você perdeu alguma coisa ficando em casa chorando? Na manhã seguinte, Luana se arrumou com o melhor que tinha. Uma calça social que comprara anos atrás e uma blusa simples mas elegante. Olhou-se no espelho e viu uma mulher de 27 anos que havia estudado, lutado, sonhado, mas que o mundo insistia em enxergar apenas como mão de obra descartável. A Corporação Stellar ficava num dos prédios mais altos da cidade. Luana nunca havia estado num lugar assim. Mármore, vidro, pessoas importantes caminhando apressadas com seus ternos caros e expressões sérias. Na recepção, uma mulher loira a olhou de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Você tem certeza de que tem reunião marcada? Ela perguntou duvidando. Tenho, com o Sr. André Monteiro. A recepcionista checou o computador com cara de quem esperava encontrar um erro. Quando viu que a reunião realmente existia, sua expressão mudou para surpresa mal escondida. 30º andar. Helena Ribeiro, a coordenadora, vai te receber primeiro. O elevador subiu devagar, e Luana observava a cidade ficar pequena lá embaixo através dos vidros. Quando as portas se abriram, ela se viu num ambiente que parecia saído de uma revista. Escritório moderno, pessoas trabalhando em computadores caros, uma energia de eficiência e sucesso pairando no ar. Helena Ribeiro era uma mulher na faixa dos 40 anos, vestida impecavelmente, com um sorriso que não chegava aos olhos. Cumprimentou Luana com a frieza de quem cumpria protocolo. Então você é a famosa Luana, ela disse, enfatizando a palavra famosa de um jeito que não soava como elogio. Sou Luana, sim. O Sr. André me pediu para explicar a situação. Aparentemente ele ficou impressionado com você na festa do hotel. Luana não respondeu. Havia algo no tom de Helena que a deixava desconfortável. Ele quer te oferecer uma posição aqui na empresa. Assistente administrativa. Salário 3 vezes maior que o que você ganhava limpando o hotel. O coração de Luana acelerou. Era surreal demais para ser verdade. Mas, Helena continuou, preciso ser honesta com você. Ninguém aqui entende essa decisão. Uma pessoa sem experiência corporativa, sem contatos, que virou piada na internet, não é exatamente o perfil que contratamos. Eu tenho formação em administração, Luana disse, tentando manter a dignidade. Formação numa faculdade que nem conhecemos, Helena rebateu. Olha, não vou fingir que apoio isso, mas ordem do patrão é ordem do patrão. Luana sentiu o sangue ferver. Mais uma vez, estava sendo tratada como se não merecesse estar ali. Se é assim que pensam, talvez seja melhor eu ir embora agora, ela disse, levantando da cadeira. Espere. A voz veio de trás dela. Era André. Ele estava na porta da sala de Helena, e sua presença mudou imediatamente a energia do ambiente. Helena se endireitou na cadeira, o sorriso falso voltando ao rosto. Senhor André, estava explicando a situação para a senhora Luana. Explicando ou desencorajando? Ele perguntou, o tom firme. Helena corou. Apenas sendo realista sobre os desafios. André olhou para Luana e ela viu novamente aquela profundidade nos olhos dele que a havia tocado no hotel. Podemos conversar em particular? Ele perguntou para ela. Eles caminharam até a sala dele,
um ambiente amplo com vista para a cidade inteira. André fechou a porta e apontou para uma cadeira confortável. Helena foi grosseira? Ele perguntou diretamente. Apenas honesta, Luana respondeu. Todo mundo aqui deve estar pensando a mesma coisa. E o que você pensa? Luana o encarou. Penso que não entendo por que está fazendo isso. É pena? Culpa? Algum tipo de projeto social para limpar sua consciência? André passou a mão pelos cabelos, aquele gesto que ela já havia notado na primeira conversa. Pode ser que tenha começado como culpa, ele admitiu. Mas quando conversei com você no hotel, vi algo que não vejo há muito tempo no mundo corporativo. O quê? Inteligência real, honestidade, fome de vencer. Ele se aproximou da janela. Sabe como construir tudo isso? Luana balançou a cabeça. Meus pais faleceram quando eu tinha 17 anos. Acidente de carro. Fiquei sozinho no mundo com dívidas para pagar e nenhuma herança rica para contar. Sua voz saiu mais baixa. Comecei do zero. Trabalhei em construção. Vendi lanches na rua. Limpei escritórios à noite para pagar a faculdade. Luana o olhou chocada. Aquilo não combinava com a imagem que ela tinha dele. Cheguei onde cheguei porque alguém me deu uma oportunidade quando eu não merecia. Quando eu era apenas um garoto pobre que sonhava alto demais. Por que está me contando isso? André se virou para ela. Porque quando te vi naquela sala conversando sobre seus sonhos, me lembrei de quem eu era antes de todo esse sucesso e percebi que andei me esquecendo de onde vim. Luana sentiu algo mexer no peito. Seria possível que eles tivessem mais em comum do que imaginava? A proposta é real, André continuou. Assistente administrativa, possibilidade de crescimento, chance de mostrar do que é capaz. Mas não é favor nem caridade. É uma oportunidade que você vai ter que merecer todos os dias. E Patrícia? Ela sabe disso? André ficou em silêncio por alguns segundos. Patrícia e eu precisamos conversar sobre muita coisa. Havia algo na forma como ele falou que fez Luana perceber que nem tudo estava bem no paraíso dos milionários. Aceito, ela disse, surpreendendo a si mesma. André sorriu. Não o sorriso social que ela vira na festa, mas algo genuíno. Ótimo. Começa segunda-feira. Helena vai te orientar sobre tudo. Quando saiu da sala dele, Luana sentia como se estivesse caminhando nas nuvens. Mas também sentia o peso dos olhares curiosos e julgadores dos funcionários. Sussurros começaram assim que ela passou. É ela mesmo, a da festa. Não acredito que ele contratou. Aposto que tem algo rolando. Os comentários chegavam aos seus ouvidos como farpas. Mas pela primeira vez em semanas, Luana sentia que tinha uma chance real de provar seu valor. Helena a acompanhou até o elevador com uma expressão azeda. Segunda-feira, 8 horas. Não se atrase. E uma dica de amiga. Cuidado com os boatos. Esse tipo de contratação sempre gera especulações. No elevador descendo, Luana refletiu sobre tudo o que havia acontecido. André tinha razão quando disse que ela teria que merecer a oportunidade todos os dias. Mas finalmente tinha uma chance de mostrar que era mais que uma faxineira desafortunada. Ligou para Gabriela ainda no lobby do prédio. Gabi, você não vai acreditar. Conta tudo. Fui contratada. Assistente administrativa na Corporação Estelar. O grito de alegria de Gabriela foi tão alto que outras pessoas no lobby olharam para Luana. Eu sabia! Sabia que era a sua chance! Saindo do prédio, Luana olhou para cima, para o 30º andar onde André provavelmente ainda estava trabalhando. Havia tantas perguntas sem resposta, tantas coisas que não faziam sentido. Mas uma coisa estava clara. Sua vida nunca mais seria a mesma. O que ela não sabia era que naquele momento, Patrícia estava subindo no elevador para confrontar André sobre uma decisão que ela considerava uma traição pessoal, e que essa confrontação mudaria tudo novamente. Luana havia passado o fim de semana flutuando numa nuvem de esperança. Gabriela veio jantar no domingo e elas planejaram tudo: roupas para os primeiros dias, estratégias para lidar com colegas hostis, sonhos que finalmente pareciam possíveis de realizar. Lu, você merece isso, Gabriela repetia. Finalmente alguém enxergou seu potencial. Segunda-feira chegou com uma energia diferente. Luana acordou cedo, mas não com o peso de sempre. Pela primeira vez em anos,
Ia trabalhar num lugar onde poderia usar sua formação, onde suas ideias talvez fossem ouvidas. Chegou à corporação Stellar pontualmente às 8 horas. Helena a esperava na recepção com uma pasta de documentos e aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Primeira semana será observação e treinamento básico, ela disse friamente. Você vai acompanhar diferentes setores para entender como a empresa funciona. O primeiro dia foi uma montanha-russa emocional. Luana absorvia informações como uma esponja, fazia perguntas inteligentes, demonstrava conhecimento que surpreendeu alguns colegas, mas também sentia o peso dos olhares, dos sussurros que paravam quando ela se aproximava. É ela mesmo, a das taças. Dizem que o André está interessado nela. Aposto que tem algo além de trabalho. Os boatos eram como veneno se espalhando pelos corredores. Luana tentava ignorar, mas cada comentário era uma ferida pequena que ia se acumulando. Na quarta-feira, estava no setor financeiro quando seu celular tocou. Era um número que não conhecia. Luana, aqui é Patrícia Almeida. O sangue de Luana gelou. A voz da noiva de André era doce como mel, mas havia algo por trás que a deixou em alerta. Oi, ela respondeu cautelosamente. Querida, sei que está trabalhando na empresa do André agora. Que maravilha. Gostaria muito de conversar com você. Que tal um almoço amanhã? Luana hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, insisto. Tenho uma proposta que pode ser muito interessante para você. Conheço o restaurante Bela Vista. É discreto. Podemos conversar à vontade. Algo na voz de Patrícia fez Luana sentir um frio na barriga. Mas a curiosidade falou mais alto. Está bem. Que horas? 12:00. Até amanhã, querida. Luana desligou o telefone com um pressentimento ruim. Por que Patrícia queria almoçar com ela? Por que aquela gentileza excessiva depois de tê-la humilhado na festa? Na quinta-feira, chegou ao Bela Vista pontualmente. Era um restaurante chique, cheio de pessoas importantes almoçando e fazendo negócios. Patrícia já estava numa mesa próxima às janelas, impecável como sempre. Luana, que bom te ver, ela disse levantando para beijar o rosto dela. Você está linda. Esse trabalho novo está te fazendo bem. Elas se sentaram e Patrícia imediatamente chamou o garçom, pedindo uma garrafa de vinho caro. Não bebo durante o trabalho, Luana disse. Ah, relaxa, uma taça não faz mal. Estamos celebrando sua nova fase. Durante a entrada, Patrícia foi pura simpatia. Perguntou sobre o trabalho, elogiou a inteligência de Luana, disse que havia pesquisado sobre ela e ficou impressionada com seu currículo. Sabe, Luana, sempre admirei pessoas como você, batalhadoras, que venceram pela própria força. Luana comia em silêncio, esperando o real motivo daquele encontro aparecer. Foi na sobremesa que Patrícia finalmente mostrou as cartas. Querida, posso ser franca com você? Claro. André é um homem complicado. Tem esse lado salvador, sabe? Sempre quer ajudar pessoas que considera necessitadas. Luana sentiu o rosto esquentar. Necessitadas? Não me entenda mal, querida. É lindo esse lado dele. Mas às vezes ele confunde piedade com outras coisas. Que outras coisas? Patrícia se inclinou sobre a mesa, baixando a voz. Ele contou que vocês conversaram bastante na festa. Que você o impressionou? Conversamos, sim. E depois te ofereceu esse emprego. Você não acha estranho? Luana começou a entender aonde Patrícia queria chegar. O que está querendo dizer? Querida, homens ricos fazem isso o tempo todo. Ajudam mulheres bonitas em dificuldades, criam dependência emocional e depois... Bem, você entende. Não entendo. Patrícia suspirou, como se estivesse lidando com uma criança ingênua. Luana, você é inteligente. Sabe que André poderia contratar qualquer executiva formada nas melhores universidades. Por que escolheu especificamente você? A pergunta atingiu Luana como um soco no estômago porque era exatamente o que ela havia se questionado nos últimos dias. Ele disse que viu potencial em mim. Potencial, Patrícia repetiu sorrindo. É uma forma delicada de dizer, não é? Luana se levantou da mesa furiosa. Não vou ficar aqui ouvindo insinuações. Calma, querida. Sente-se, por favor. Não quis ofender. Contra o bom senso, Luana se sentou novamente. Olha, vou falar a verdade porque gosto de você.
Patrícia continuou. André está passando por uma fase meio rebelde. Sabe como são os homens perto dos 30? Questionam tudo, querem provar que são diferentes. Diferentes como? Que não se importam com classe social, que conseguem se relacionar com qualquer tipo de pessoa. É uma fantasia adolescente. Luana sentia náusea subindo pela garganta. Mas a verdade, querida, é que essas fantasias passam. E quando passarem, você vai estar lá, dependente dele, apaixonada, e ele vai voltar para o mundo dele, para pessoas como eu. Por que está me contando isso? Porque não quero ver você sofrer. Patrícia pegou a bolsa e tirou um envelope. Por isso tenho uma proposta. Luana olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. 50 mil reais. Patrícia disse simplesmente. Para você sair da empresa e da vida do André. Para o próprio bem de todos. O restaurante inteiro pareceu ficar em silêncio ao redor delas. Luana olhou para aquela mulher elegante oferecendo dinheiro para ela desaparecer e sentiu uma mistura de humilhação e raiva que nunca havia experimentado. Você acha que eu me vendo? Querida, todo mundo tem um preço. E esse é mais dinheiro do que você veria na vida inteira nos seus empregos anteriores. Luana se levantou novamente, dessa vez decidida a ir embora. Mas Patrícia a segurou pelo braço. Pense bem, Luana. Você realmente acha que vai dar certo? Uma faxineira se relacionando com o homem mais rico da cidade? Não estou me relacionando com ninguém. Estou trabalhando. Por quanto tempo? Até ele se cansar da brincadeira? As palavras de Patrícia ecoavam na cabeça de Luana enquanto ela saía do restaurante. Eram exatamente os medos que ela havia tentado calar. As dúvidas que a acordavam de madrugada. Voltou para a empresa abalada, tentando se concentrar no trabalho. Mas as insinuações de Patrícia haviam plantado uma semente venenosa na sua mente. André estava viajando a negócios e só voltaria na próxima semana. Luana se pegava aliviada por não ter que encará-lo ainda, não sabendo como reagiria depois daquela conversa. Foi na sexta-feira que tudo desabou. Helena apareceu na mesa de Luana com uma expressão estranha no rosto. Luana, preciso falar com você. Elas foram para uma sala reservada. Helena fechou a porta e se virou para ela com um sorriso que dessa vez parecia genuinamente satisfeito. Não sei como dizer isso, então vou ser direta. Chegaram ao meu conhecimento algumas informações sobre você que são preocupantes. Que informações? Helena colocou algumas folhas impressas na mesa. Eram prints de redes sociais, conversas de WhatsApp, comentários de pessoas que conheciam Luana. Parece que você tem um histórico de se envolver com homens ricos para conseguir vantagens. Luana olhou para os papéis sem acreditar. Eram mentiras descaradas, conversas falsas, depoimentos de pessoas que ela nem conhecia direito. Isso é mentira, eu nunca. Também há relatos de que você estava planejando se aproximar do Sr. André há meses, que a quebra das taças foi proposital. Isso é ridículo. Quem inventou essas histórias? Helena encolheu os ombros. As fontes pediram anonimato, mas são pessoas confiáveis. Luana não precisava ser gênia para saber quem estava por trás daquilo. Patrícia havia preparado tudo cuidadosamente. O almoço, as perguntas e agora essa campanha de difamação. Lamento, Luana, mas vou ter que comunicar ao Sr. André quando ele voltar. E provavelmente teremos que reconsiderar sua posição na empresa. Luana saiu da sala com as pernas tremendo. Tudo o que havia construído em uma semana estava desabando novamente. E dessa vez, não havia sido acidente ou incompetência. Havia sido uma armadilha cuidadosamente preparada por alguém que via nela uma ameaça. Pegou suas coisas e saiu da empresa sem olhar para trás, sabendo que provavelmente nunca mais voltaria. Na rua, ligou para Gabriela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Gabi, deu tudo errado. Tudo. O que aconteceu? Patrícia me destruiu. Inventou mentiras, espalhou boatos. Eu perdi tudo de novo. Do outro lado da linha, Gabriela ficou em silêncio por alguns segundos antes de explodir. Essa mulher não sabe com quem está mexendo. Ninguém destrói minha melhor amiga impunemente. Mas Luana já não tinha forças para lutar. Pela segunda vez em poucas semanas, sua vida havia sido despedaçada. E dessa vez, ela não sabia se conseguiria se levantar novamente. Luana passou o fim de semana trancada em casa, sem conseguir comer direito ou dormir.
As mentiras espalhadas por Patrícia haviam se transformado numa avalanche nas redes sociais. Pessoas que nem a conheciam compartilhavam os boatos, adicionando detalhes cada vez mais cruéis. Golpista que se finge de coitada para enganar milionários. Faxineira interesseira que armou tudo para se aproximar do André. Quebrou as taças de propósito para chamar atenção. Gabriela havia passado o sábado inteiro ao lado dela, tentando animá-la, mas Luana parecia um fantasma de si mesma. A mãe percebia que algo estava errado, mas ela não tinha coragem de contar a verdade. Filha, você não está bem. O que aconteceu no trabalho novo? Não deu certo, mãe. Foi só um mal-entendido. Na segunda-feira, Luana sabia que precisava sair para procurar emprego novamente. Mas como explicar para qualquer empregador que havia sido demitida por difamação? Como convencer alguém de que não era a pessoa descrita nos vídeos que circulavam pela internet? Foi quando o telefone tocou. Era Roberto, o motorista de André. Senhora Luana, o senhor André voltou da viagem. Ele quer falar com a senhora urgentemente. Roberto, eu não trabalho mais na empresa. Helena deve ter contado. Ele sabe de tudo. Por isso quer conversar. Pode vir aqui na Corporação Estelar? Luana hesitou. André provavelmente queria uma explicação. Talvez até que ela assumisse as mentiras para encerrar o assunto de vez. Não sei se é uma boa ideia. Senhora Luana, posso dizer uma coisa? Trabalho com o senhor André há 10 anos. Nunca vi ele tão alterado quanto hoje de manhã quando soube o que aconteceu. Alterado como? Furioso. Mas não com a senhora, com outras pessoas. Luana aceitou ir, mais por curiosidade do que por esperança. Chegou à Corporação Estelar e percebeu que alguns funcionários a olhavam de forma diferente. Não era mais apenas curiosidade, havia desprezo, como se ela fosse realmente a golpista que as redes sociais pintavam. Roberto a levou direto ao 30º andar, mas em vez de ir para a sala de André, a conduziu para uma sala de reuniões reservada. André estava lá, de costas para a porta, olhando pela janela. Quando se virou, Luana viu que ele parecia esgotado. Luana, obrigado por vir. Ela ficou de pé perto da porta, pronta para sair a qualquer momento. Sei o que está pensando, ele continuou. Que eu acredito nas mentiras que espalharam sobre você. E não acredita? Claro que não. A resposta veio rápida e firme. Conheço meu irmão quando vejo um. Luana franziu a testa. Seu irmão? André passou a mão pelos cabelos. Aquele gesto que ela já conhecia. Não literalmente, mas alguém que veio da mesma luta que eu. Alguém que conhece a dor de ser julgado pela origem, não pelo caráter. Ele se aproximou dela, e Luana viu sinceridade nos olhos dele. Patrícia confessou tudo ontem à noite. As mentiras, a campanha de difamação, até o suborno que ofereceu. Luana sentiu as pernas fraquejarem. Ela confessou? Quando confrontei sobre as acusações, ela achou que eu ficaria orgulhoso da proteção que havia feito. Achou que eu agradeceria por ela ter livrado nossa vida de uma interesseira. E o que você disse? Que terminei o noivado na mesma hora. As palavras atingiram Luana como um raio. André havia terminado o noivado por causa dela. André, você não precisava... Precisava sim, porque descobri que estava noivo de uma pessoa que não conheço. Alguém capaz de destruir uma vida inocente só por ciúmes. Luana se sentou numa das cadeiras, tentando processar tudo. Mas o estrago já está feito. As mentiras se espalharam, minha reputação está destruída. Vamos consertar isso. Como? Quem vai acreditar na minha palavra contra a de Patrícia Almeida? André sorriu pela primeira vez na conversa. Deixe isso comigo. Naquela tarde, André publicou um comunicado oficial em todas as redes sociais da Corporação Estelar. Não mencionava Patrícia diretamente, mas deixava claro que Luana havia sido vítima de uma campanha difamatória organizada por pessoas próximas a ele. Pedia desculpas públicas pela situação e anunciava que ela voltaria ao trabalho com uma promoção. Luana Santos é uma profissional competente que foi contratada exclusivamente por mérito. Qualquer informação contrária é falsa e maliciosa. A reação foi imediata. Os comentários se dividiram entre apoio e ceticismo. Mas o simples fato de André ter se posicionado publicamente mudou a narrativa. Gabriela ligou chorando de alegria. Lu, você viu? Ele te defendeu na frente da cidade inteira. Vi, Gabi. Não acredito que ele fez isso. Ele gosta de você de verdade.
Ninguém arriscaria a própria reputação assim por interesse. Mas Luana ainda tinha dúvidas. André havia tomado uma decisão impulsiva que poderia prejudicá-lo no futuro? E se ele se arrependesse? Na terça-feira voltou ao trabalho num clima completamente diferente. Helena havia sido transferida para outro setor. Uma mudança administrativa que todos entenderam como punição. Os funcionários que antes fofocavam agora a cumprimentavam educadamente. André a chamou em sua sala no final do dia. Como foi o primeiro dia de volta? Estranho. Parece que todo mundo anda pisando em ovos ao redor de mim. E isso vai passar. As pessoas se acostumam rápido com mudanças. Luana o observou. Havia algo diferente nele desde que voltara da viagem. Mais leve, como se um peso tivesse saído dos ombros. André, posso perguntar uma coisa? Claro. Você se arrependeu? De ter terminado o noivado? De ter me defendido publicamente? Ele ficou em silêncio por alguns segundos pensando na resposta. Sabe o que descobri nesses últimos dias? Que estava vivendo uma vida que não era minha, rodeado de pessoas que só se importavam com minha conta bancária. Patrícia não era assim. Era assim. Eu que não queria ver. Ele se levantou e foi até a janela. Quando conheci você, conversei com uma pessoa real pela primeira vez em anos. Alguém que olhava para mim e via André, não o CEO da corporação Stellar. Luana sentiu o coração acelerar. André, sei que ainda é cedo para você confiar em mim. Sei que preciso provar que não sou apenas mais um rico mimado brincando de salvador. Você já provou. Ninguém arriscaria tudo que você arriscou apenas por capricho. Então me dê uma chance de mostrar que podemos ser amigos de verdade, de construir algo genuíno. Luana olhou para aquele homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo 2 vezes. Primeiro com uma oportunidade, depois com uma defesa pública que poderia ter destruído ele também. Via sinceridade nos olhos dele, mas também vulnerabilidade. Amigos, ela repetiu. Acho que posso começar por aí. André sorriu, e dessa vez o sorriso chegou aos olhos. Ótimo. Que tal jantarmos amanhã? Um lugar simples, longe dos holofotes. Só 2 amigos conversando. Luana hesitou por um segundo, lembrando da última vez que havia aceitado um convite relacionado a André. Mas algo havia mudado. Ele havia mostrado do que era feito quando defendeu ela publicamente. Aceito, mas escolho o lugar. Combinado. Saindo da sala dele, Luana sentiu uma mistura de nervosismo e esperança. Não sabia o que o futuro traria, mas pela primeira vez em semanas, sentia que tinha alguém verdadeiramente do seu lado. O que ela não sabia era que Patrícia, humilhada e furiosa com o término do noivado, já estava planejando uma vingança que faria tudo o que havia acontecido até agora parecer brincadeira de criança. E que essa vingança envolveria segredos do passado de Luana, que nem ela mesma sabia que existiam. O jantar entre Luana e André aconteceu numa pequena cantina italiana que ela frequentava há anos. Longe dos restaurantes luxuosos onde ele costumava ser visto, André parecia mais relaxado, mais humano. Conversaram sobre tudo. Família, sonhos, as dificuldades que cada um havia enfrentado para chegar onde estava. Sabe, Luana, fazia tempo que não me sentia tão à vontade conversando com alguém. Ele disse, girando o espaguete no garfo de forma desajeitada. Você não sabe comer macarrão direito. Ela riu pela primeira vez em semanas. Minha educação de mesa foi aprendida em canteiros de obra, não em cursos de etiqueta, ele respondeu, rindo também. Foi uma noite leve, diferente de tudo que havia acontecido entre eles. Quando André a deixou em casa, Luana sentia que finalmente tinha encontrado um amigo verdadeiro. Alguém que havia além das circunstâncias, além das barreiras de classe. Os dias seguintes na empresa foram mais tranquilos. O comunicado de André havia surtido efeito, e os boatos haviam praticamente cessado. Luana se dedicava ao trabalho com mais confiança, e suas ideias começavam a ser ouvidas e respeitadas pelos colegas. Foi numa quinta-feira que tudo mudou novamente. Luana estava organizando relatórios quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Luana? Aqui é Sandra, do Hospital Municipal. Você é a irmã do Miguel Santos? O sangue de Luana gelou. Miguel. Seu irmão mais novo, que nasceu com paralisia cerebral e vivia numa instituição especializada desde os 18 anos. Ela visitava ele todo mês,
mas havia semanas que não conseguia ir por causa de todos os problemas. Sou sim. O que aconteceu? Ele está internado. Pneumonia grave. Precisa de cuidados intensivos, mas há uma questão financeira. Luana fechou os olhos. Mesmo com o novo emprego, o salário ainda não havia chegado e suas economias eram praticamente inexistentes. Quanto precisa? Para o tratamento completo, cerca de 15 mil reais. O mundo girou ao redor de Luana. 15 mil reais. Era mais dinheiro do que ela havia visto junto na vida inteira. Eu preciso de um tempo para conseguir o dinheiro. Senhora Luana, não queremos pressionar, mas o quadro dele é delicado. Cada hora conta. Ela desligou o telefone com as mãos trêmulas. Miguel, o irmãozinho que ela protegia desde criança, que dependia dela para tudo. Como conseguiria 15 mil reais? Gabriela apareceu na empresa na hora do almoço, algo que nunca fazia. Lu, você está péssima. O que aconteceu? Luana contou sobre Miguel, sobre a internação, sobre o dinheiro que não tinha. Gabriela ouviu tudo em silêncio, os olhos se enchendo de lágrimas. Por que você nunca me contou sobre seu irmão? Porque dói demais falar sobre isso. Ver ele naquela instituição, sabendo que se tivesse dinheiro, ele poderia ter cuidados melhores, terapias, uma vida mais digna. É por isso que você trabalha tanto? Por causa dele e da sua mãe? Sempre foi. O hotel, mais 2 empregos de faxina nos fins de semana, tudo para conseguir pagar a instituição e os remédios da mãe. Gabriela entendeu finalmente por que a amiga era tão reservada sobre a família, por que carregava tanta responsabilidade nos ombros. E agora? Como vamos conseguir esse dinheiro? Não sei, Gabi. Não sei. Foi nesse momento que André apareceu no refeitório da empresa. Viu Luana chorando e Gabriela tentando consolá-la, e imediatamente se aproximou. Aconteceu alguma coisa? Luana hesitou, mas Gabriela a encorajou com o olhar. Meu irmão está internado. Precisa de um tratamento caro que não consigo pagar. Quanto? 15 mil reais. André nem hesitou. Vou transferir agora. Não! Luana se levantou da cadeira. Não posso aceitar. Já fez demais por mim. Luana, é uma emergência médica. Não é hora de orgulho. Para você são 15 mil reais. Para mim é uma dívida que nunca vou conseguir pagar. Ficaria dependente de você para sempre. Andréa olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. E se não fosse empréstimo? E se fosse um presente? Pior ainda, viraria caridade. Gabriela observava a discussão, percebendo que havia algo mais profundo ali do que apenas uma questão financeira. Posso sugerir uma coisa? Ela interrompeu. E se fosse um adiantamento do salário? Um empréstimo da empresa com desconto em folha? André sorriu. Perfeito. Questão resolvida. Mesmo assim, Luana hesitou. Estava acostumada a resolver tudo sozinha, a não depender de ninguém. Mas a imagem de Miguel no hospital falou mais alto. Está bem, mas com contrato formal, com juros, parcelas, tudo certinho. Como você quiser. 1 hora depois, Luana estava correndo para o hospital municipal com o dinheiro transferido. Miguel estava na UTI, conectado a vários aparelhos, mas os médicos garantiram que com o tratamento adequado ele se recuperaria completamente. Sua irmã é uma guerreira, disse a enfermeira. Nunca perdeu uma mensalidade da instituição, mesmo quando sabemos que passa dificuldades. Luana ficou ao lado de Miguel até tarde da noite. Aos 23 anos, ele tinha a mente de uma criança, mas sempre reconhecia a irmã e sorria quando ela aparecia. Vai ficar tudo bem, Miguelzinho, prometo. Quando chegou em casa, encontrou Gabriela esperando na sala com a mãe. Como ele está? Perguntou Dona Carmen, a mulher franzina que havia criado os filhos sozinha depois que o marido partiu. Vai ficar bem, mãe. O tratamento já começou. E o dinheiro? Como conseguiu? Luana contou sobre o empréstimo da empresa. Dona Carmen ficou em silêncio por alguns minutos, processando a informação. Esse André, ele gosta de você, não gosta? Mãe, uma mãe sabe essas coisas. Homem não faz isso por qualquer pessoa. Ele apenas é uma boa pessoa. Pode ser. Mas cuidado, minha filha. Pessoas ricas têm motivações que nem sempre entendemos. As palavras da mãe ecoaram na cabeça de Luana durante a noite toda. Seria verdade.
André havia se interessado por ela romanticamente? E se sim, como isso mudaria tudo? Na sexta-feira, ela chegou ao trabalho determinada a manter as coisas profissionais. Mas André a chamou em sua sala antes mesmo dela se acomodar na mesa. Como está seu irmão? Melhorando. Obrigada pelo empréstimo. Fiz questão de assinar o contrato. Luana, sobre ontem, preciso te contar uma coisa. Ela sentiu o estômago apertar. O quê? Não foi só solidariedade. Quando vi você desesperada, quando entendi pelo que passa há anos para cuidar da sua família, me apaixonei ainda mais por você. As palavras dela a atingiram como um raio. André havia acabado de confessar que estava apaixonado por ela. André, eu sei que é complicado. Sei que nossa barreiras de classe torna tudo mais difícil, mas não consigo mais fingir que é apenas amizade. Luana se levantou da cadeira, confusa. Não posso lidar com isso agora. Tenho muita coisa na cabeça, meu irmão no hospital. Entendo. Não quero te pressionar. Só queria que soubesse da verdade. Ela saiu da sala dele completamente perdida. Parte dela sentia algo por André, mas outra parte tinha medo. Medo de se entregar para alguém que poderia destruí-la com muito mais facilidade do que Patrícia havia conseguido. Foi no final da tarde que o pior pesadelo de Luana se concretizou. Patrícia apareceu na recepção da empresa, elegante como sempre, mas com uma expressão de vingança nos olhos. Preciso falar com Luana Santos, ela disse para a recepcionista. Ela está trabalhando. É urgente. Uma questão familiar muito delicada. Luana desceu ao térreo sem saber o que esperar. Quando viu Patrícia, todos os músculos do corpo se tensionaram. O que você quer aqui? Conversar. Sobre seu irmão. O sangue de Luana gelou. Como você sabe sobre Miguel? Patrícia sorriu com crueldade. Querida, quando alguém me humilha publicamente como você fez, eu procuro saber tudo sobre essa pessoa e descobri coisas muito interessantes. Que coisas? Por exemplo, que você mentiu no seu currículo. Disse que trabalha apenas aqui, mas na verdade tem mais 2 empregos de faxina aos fins de semana para pagar uma instituição caríssima. Luana sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. E também descobri que meu filho, que tem paralisia cerebral, não é só seu irmão, não é mesmo? Do que você está falando? Miguel Santos não é seu irmão biológico. É seu filho. A revelação caiu como uma bomba. Luana ficou pálida, as pernas fraquejando. Você tinha 16 anos quando ele nasceu. Filho de um relacionamento com um homem mais velho que te abandonou quando soube da gravidez e da deficiência da criança. Como você, registros hospitalares, certidões, investigação privada, não é difícil descobrir a verdade quando se tem dinheiro. Patrícia se aproximou, sussurrando veneno. A pergunta é, André sabe que você mentiu sobre tudo? Que além de faxineira, é mãe solteira de uma pessoa com deficiência? Luana não conseguia falar. O segredo que havia guardado por mais de 20 anos, que apenas a mãe conhecia, estava sendo usado como arma contra ela. Imagino como ele reagiria se soubesse que se apaixonou por uma mentirosa. Que toda aquela história de irmãozinho foi encenação. Eu protegi Miguel da verdade. Ele não conseguiria entender. Que a irmã admirada é, na verdade, a mãe que o abandonou numa instituição? As palavras de Patrícia eram como facadas. Luana havia tomado a decisão mais difícil da vida aos 18 anos. Colocar Miguel numa instituição especializada porque não conseguia dar os cuidados que ele precisava. Mas nunca havia parado de lutar por ele, de trabalhar 3 empregos para pagar o melhor tratamento possível. Você tem até segunda-feira para sair da empresa e da vida do André. Patrícia continuou. Ou eu conto toda a verdade para ele. E para a imprensa também. Por quê? Por que está fazendo isso? Porque ninguém me humilha impunemente. Você pode ter conquistado André por enquanto, mas quando ele souber quem você realmente é, vai perceber que eu estava certa desde o início. Patrícia saiu da empresa deixando Luana despedaçada no meio do saguão. A verdade sobre Miguel, escondida por tanto tempo, havia se tornado a arma final para destruí-la. E o pior era que Patrícia tinha razão. Como André reagiria ao descobrir que ela havia mentido sobre algo tão fundamental? Como explicar que era mãe, não irmã, de Miguel? Luana subiu para sua mesa como um zumbi,
pegou as coisas e saiu da empresa sem falar com ninguém. Precisava de tempo para pensar, para decidir o que fazer. Mas uma coisa estava clara. Sua felicidade havia durado muito pouco. Novamente, o fim de semana foi o mais longo da vida de Luana. Ela passou horas no hospital ao lado de Miguel, observando seu filho, não mais seu irmão, se recuperar lentamente. A verdade que Patrícia havia descoberto pesava em seu coração como uma pedra. Mãe, ela disse para Dona Carmen no domingo à noite. Patrícia descobriu sobre Miguel. A mulher mais velha parou de lavar a louça e se virou lentamente. Descobriu o que exatamente? Que ele é meu filho, não meu irmão. Dona Carmen secou as mãos no pano e se sentou ao lado da filha. E agora? Ela me deu um ultimato. Sair da empresa ou ela conta tudo para André e para a imprensa. Filha, você tinha 16 anos. Era uma criança assustada que fez o melhor que pôde. Mas menti para André. Como ele vai reagir quando descobrir que não sou a pessoa que pensava? Dona Carmen pegou as mãos da filha. Luana, você passou 39 anos sendo mãe e pai para Miguel. Trabalhou 3 empregos, se sacrificou, nunca desistiu dele. A forma como você o chama não muda o amor que sente. Mas André vai pensar que sou mentirosa, que escondi algo fundamental. Então ele não te merece. As palavras da mãe ecoaram na cabeça de Luana durante toda a madrugada. Ela havia tomado uma decisão. Segunda-feira chegou sombria e chuvosa. Luana se arrumou pela última vez para ir à Corporação Estelar, decidida a entregar sua demissão antes que Patrícia cumprisse a ameaça. Chegou cedo, escreveu uma carta simples pedindo demissão, por motivos pessoais, e colocou na mesa de André. Depois foi arrumando suas poucas coisas, tentando sair antes que ele chegasse. Indo embora sem se despedir, ela se virou. André estava na porta, segurando a carta, com uma expressão que misturava confusão e mágoa. Motivos pessoais? Ele continuou. Depois de tudo o que conversamos, você vai embora com uma desculpa vaga? Luana não conseguiu olhar nos olhos dele. É melhor assim. Para quem? Para todos nós. André se aproximou, jogou a carta no lixo e puxou uma cadeira para sentar na frente dela. Gabriela me ligou ontem. Contou sobre a chantagem da Patrícia. Luana sentiu o sangue gelar. Ela não deveria... Deveria sim. Porque agora eu sei por que você está fugindo. André respirou fundo. Miguel é seu filho. Ela fechou os olhos, esperando ver desprezo, decepção, raiva. Mas quando os abriu, encontrou apenas compreensão. Você tinha 16 anos, ele disse suavemente. Você não entende. Menti para você, para todo mundo. Deixei que pensasse que era meu irmão. E por quê? Porque se sentiu julgada pela sociedade por ter sido mãe tão jovem? Porque teve medo de como as pessoas reagiriam? As lágrimas que Luana segurava há dias finalmente escorreram. Porque tive vergonha. Vergonha de ter sido ingênua, de ter acreditado num homem que me abandonou quando soube da gravidez e da deficiência do Miguel. André se levantou e ajoelhou na frente da cadeira dela, pegando suas mãos. Luana, olha para mim. Você acha que isso muda alguma coisa? Você acha que eu me importo se Miguel é seu irmão ou seu filho? Não muda? Muda sim. Faz com que eu te admire ainda mais. Ela o olhou sem entender. Uma menina de 16 anos que assumiu a responsabilidade de criar sozinha uma criança com necessidades especiais. Que trabalhou 3 empregos durante anos para dar o melhor tratamento possível para ele. Que mentiu apenas para protegê-lo do julgamento do mundo. André, você é a mulher mais forte que já conheci. E eu me apaixonei por essa força, por essa dedicação, por esse coração gigante que você tem. Luana chorava abertamente agora. Mas e se as pessoas descobrirem? E se virar escândalo? Que virem. A verdade é que você é uma mãe guerreira que merece toda a admiração do mundo. Nesse momento, a porta se abriu. Era Patrícia, elegante como sempre, mas com uma expressão de fúria ao ver André ajoelhado na frente de Luana. Que cena tocante, ela disse com sarcasmo. Já contou para ele sobre sua mentirinha, querida? André se levantou devagar, virando-se para a ex-noiva com uma expressão que Luana nunca havia visto. Fúria controlada. Patrícia, você tem 5 segundos para sair daqui antes que eu chame a segurança. Você não vai querer ouvir o que descobri sobre sua funcionária exemplar. Já sei de tudo.
E sabe o que descobri? Que você é ainda mais cruel do que eu imaginava. André, ela mentiu para você. É mãe solteira, trabalha de faxineira nos fins de semana. E daí? A voz dele estava firme e alta. Você acha que isso importa para mim? Acha que isso diminui o valor dela? Patrícia ficou sem palavras por alguns segundos. Sabe qual é a diferença entre vocês duas? André continuou. Luana trabalha honestamente para sustentar o filho. Você usa dinheiro da família para chantagear pessoas inocentes. Você está cometendo um erro. O único erro que cometi foi não ter visto sua verdadeira face antes. André caminhou até a porta e a abriu. Agora saia. E se tentar prejudicar Luana ou sua família novamente, eu processo você por assédio e difamação. Patrícia saiu da sala como uma fera ferida batendo a porta. André se virou para Luana, que ainda estava chorando na cadeira. Acabou. Ela não vai incomodar mais você. E agora? O que acontece conosco? André sorriu e se ajoelhou novamente na frente dela. Agora você vai parar de fugir e vai me dar uma chance real. Não como chefe e funcionária, mas como um homem e uma mulher que se gostam. André, você tem certeza? Nossas barreiras de classe. Não existe barreiras de classe entre duas pessoas que se amam. Existe apenas amor. Ele pegou a mão dela e a olhou nos olhos. Luana Santos, você aceita jantar comigo hoje? E amanhã? E depois de amanhã? Até eu conseguir te convencer de que somos feitos um para o outro? Pela primeira vez em semanas, Luana sorriu de verdade. Aceito, mas com uma condição. Qual? Quero que você conheça Miguel. De verdade. Não como meu irmão, mas como meu filho. Seria uma honra. 6 meses depois, Luana estava num palco em frente a centenas de jovens numa universidade, contando sua história. André havia sugerido que ela falasse sobre superação e sonhos, e agora ela era convidada regularmente para palestras. Aos 16 anos, eu era uma menina assustada com um bebê nos braços e um futuro incerto pela frente. Ela dizia para a plateia atenta. Hoje, aos 39, sou diretora de responsabilidade social da Corporação Stellar e noiva do homem que me ensinou que o amor verdadeiro não enxerga classes sociais. A plateia explodiu em aplausos. Na primeira fileira, André assistia orgulhoso ao lado de Miguel, que havia melhorado muito e agora vivia numa nova instituição que oferecia mais autonomia e qualidade de vida. O que aprendi nesses anos todos é que nossa origem não define nosso destino, que mentiras contadas para proteger quem amamos podem ser perdoadas, e que às vezes as coisas mais lindas da vida nascem dos momentos mais difíceis. Depois da palestra, os 3 foram jantar na mesma cantina italiana, onde André havia tentado comer espaguete de forma elegante e falhado miseravelmente. Miguel, seu filho vai se casar com a Luana? Perguntou o rapaz, que havia aprendido a chamar André de filho, porque não conseguia pronunciar o nome direito. André riu. Se ela aceitar quando eu pedir, ela vai aceitar. Miguel disse com certeza absoluta. Ela gosta de você, igual gosta de mim. Luana olhou para os 2 homens mais importantes da sua vida e sentiu o coração transbordar de gratitude. A menina de 16 anos que teve medo do futuro havia se transformado numa mulher que não temia mais nada, porque havia aprendido que o amor verdadeiro não julga o passado, ele constrói o futuro. E o futuro dela, finalmente, era brilhante como o sol depois da tempestade. 1 ano depois, no jardim da mesma instituição onde Miguel morava, Luana caminhava em direção ao altar improvisado sob as árvores. André a esperava de terno simples, com um sorriso que valia mais que todas as riquezas do mundo. Entre os convidados estavam Gabriela como madrinha, Dona Carmen chorando de felicidade, Roberto filmando tudo e dezenas de jovens que haviam sido ajudados pelo Instituto Social que Luana e André criaram juntos. Prometo amar, respeitar e admirar sua força para sempre, André disse durante os votos. Prometo não fugir mais dos nossos problemas e construir todos os sonhos ao seu lado, Luana respondeu. Miguel foi quem entregou as alianças, usando o terno novo que havia escolhido pessoalmente. Quando se beijaram, selando a união, todos os presentes sabiam que estavam assistindo não apenas a um casamento, mas ao triunfo do amor sobre todos os preconceitos. E Luana,
que um dia foi invisível limpando os salões de luxo, agora brilhava como a prova viva de que toda Cinderela merece seu final feliz.